E aí, pessoal, aqui é o Edu que está falando e vamos mais para uma aula de eletromagnetismo. Pessoal, é o seguinte, esse cara aqui é muito bom, tá? Física com precisão. Então, eu coloquei não gostei aqui, não entendo. Gostei, rapaz. E aqui a gente vai entender o seguinte, eu tenho uns vídeos resumos aqui que eu deveria colocar para vocês. Mas enfim, pesquisem sobre justamente isso daqui mais a fundo, tá? Condutores. Deixa eu tirar isso daqui. Condutores, tá? Vou colocar aqui, ó. Condutores e isolantes, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um isolante e eu coloco um campo magnético externo, vão se formar dipolos aqui, ó. Como assim, Yuri? O que é isso? Pesquisem sobre isso. Agora, se eu tiver um condutor, certo? Vai se formar elétrons aqui, prótons aqui. Por exemplo, se eu vier aqui com aqui ao contrário, né? Na real, vamos supor que eu coloque um bastão positivo aqui. Então, esse bastão positivo no meu isolante vai fazer isso daqui, no meu condutor vai fazer isso aqui. Isso é a gaiola de Faraday, né? Então, vai existir campo elétrico aqui por esse condutor e vai existir campo elétrico aqui por esse condutor e no interior do condutor vai ser igual a zero o campo elétrico resultante. Tem uma aula sobre isso muito boa. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, condutores e isolantes, tá? Senão não teremos como prosseguir. E essa aula aqui, ó. Essa aula aqui, ó. Do professor Khaled. Deixa eu ver se eu acho aqui. A internet tá ruim aqui. Assim que terminar essa aula aqui, eu coloco para vocês. Mas acho melhor colocar agora. Eu coloquei aqui, ó, condutores isolantes. Pesquisem sobre isso aí. Distribuição de cargas em condutores isolantes. Eu só quero colocar uma aula do Khaled aqui. Essa aqui, ó. Uma aula que eu tava falando basicamente. Então assistam essa aula aqui. Capacitores, tá? Na verdade, eu falo primeiro que são condutores isolantes. Digamos que eu tenho aqui um isolante e eu e eu tenho tenho aqui aqui um um condutor. condutor. Então Então você você aplica um aplica um campo campo externo, externo, digamos um digamos um campo campo elétrico, elétrico, é Ok, gente. Depois dessa aula, vamos para essa aqui, ó. Tá? E essa aqui nós vamos assistir por aqui mesmo. Que eu vou fazer uma revisão disso tudo e eu quero dizer o quê? Eu quero dizer, se eu tenho um campo aqui, ó, cheio de positivos aqui, ó, o campo elétrico aqui dentro é zero. Ah, como assim? É nada. É. Agora me explica por que aí. Aí acho que é Vinícius, né? Acho que Vinícius. Desculpa, Vinícius. Realmente, se não foi esse o seu nome, mas você que tava falando anteontem comigo, hoje é dia 15 de 4 de 2022, aqui pelo WhatsApp, você me disse o seguinte, que eu poderia dizer que o campo elétrico aqui dentro era zero por conta da lei de Gauss. Vinícius Abreu, tá? Então eu colocava aqui a lei de Gauss, ó, amperiana, né? Aqui tudo carga positiva, gente. Tudo carga positiva aqui. Então aqui isso daqui vai ter um campo elétrico assim, né? E o campo elétrico aqui é zero. Por quê? O Vinícius falou.
que eu tenho uma periana aqui. Gaussiana. E aí eu tenho o seguinte, que a integral, né, de fluxo fechado aqui de E vezes dA, isso daqui é igual a carga interna dividido pelo ε0. Quem é a carga interna? Zero, que é verdade. Aqui é uma casca esférica, viu, gente? Uma casca esférica carregada por fora de cargas positivas pisada. Aí ele me falou que o campo elétrico... Mas e aqui, Vini? E aqui? Diz aí pra mim. Eu tenho um campo elétrico aqui, não? Eu tenho um campo elétrico aqui. Eu tô fora da minha região gaussiana. Ou da minha esfera. E se isso aqui for uma esfera certinha, né, a gente já sabe até calcular o campo elétrico pela esfera, só colocar a gaussiana aqui. Vi, meu amigo. Então veja bem, ó. O fluxo aqui vai ser zero. Vezes o fluxo vezes dA, né? Igual a carga interna sobre... A minha carga interna vai ser zero. Meu fluxo também vai ser zero. Mas eu não tenho um campo aqui dentro, não? Não tem nada a ver, right? O fato do campo elétrico aqui ser zero pelo fato de que eu faço uma gaussiana aqui e ela é igual a zero. O campo elétrico aqui dentro é zero porque essas cargas aqui estão em equilíbrio. E para elas estarem em equilíbrio, obviamente, não tem campo elétrico aqui para nenhum lugar. Ou seja, elas se arranjam de tal forma, natureza é danada, né? Mas elas se arranjam de tal forma a fazer com que não exista campo elétrico dentro dentro disso aqui, por exemplo, o campo elétrico para cá. Pensa comigo aqui. Se eu tivesse um campo elétrico assim, ó, tá vendo essa carga aqui de vermelho? Isso é importantíssimo, né? Se eu tivesse um campo elétrico assim, resultante, essa carga que está aqui positiva, ela não vinha para cá? Então, em primeiro lugar, é claro, é impossível que nas minhas cargas eu não tenho campos tangenciais assim. Não tem como ter, porque senão elas estariam se movendo. Agora, o que é que acontece se eu colocar um campo elétrico, um bastão elétrico aqui, ó, positivo? Certo? Essas cargas aqui, ó, vão se juntar aqui, todas mais positivas aqui, e aqui desse lado negativo. É um condutor. Ao contrário, né? Essas cargas aqui vão se repelir para cá. E aqui um bocado de carga negativa. Aqui sim tem um campo elétrico interno aqui. Para fazer isso. Aí eu vou encher de carga negativa aqui. Então também não temos campo elétrico assim. Ó. Não temos campo elétrico. Eita. Assim, ó. Não temos campo elétrico assim. Lá dentro. E se tivesse, né, elas não estariam estáticas. E como é que a gente tem campo elétrico aqui? Só daqui para fora.
daqui para fora. E esse campo elétrico faz 90 graus. Por que faz 90 graus? Porque senão as cargas estavam indo para um lado e para o outro. Se não estiver entendendo, isso é só uma revisão breve, tá, gente? Como é que a gente prova isso? Fazendo uma amperiana, fazendo a gaussiana aqui, ó. Minúscula aqui, dA. E quem é esse campo elétrico aqui fora? É até uma questão que a gente vai ver daqui a pouco. Agora vamos assistir esse vídeo aqui. Eu vou dizer por que eu estou falando isso, certo? Isso aí é para a gente resolver a questão de um cilindro, de um capacitor cilíndrico, que caiu também. Enfim, vocês já me conhecem. Se eu estou falando aqui, estudem, então. E com foco e afundo. Sobre um condutor carregado. Então, basicamente, a ideia... Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente vai falar sobre a seção 23.6. Decorem ou aprendam isso tudo aqui. Isso tudo aqui. Isso tudo aqui. Tá no sangue. Isso tudo aqui. Pra tá no sangue isso tudo aqui. A gente vai falar sobre um condutor carregado. Então, basicamente, a ideia aqui é a gente fazer uso da lei de Gauss para entender o campo elétrico que é produzido por um condutor. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar aqui é que o campo elétrico interno a um condutor ele é igual a zero, mesmo se esse condutor estiver carregado. A gente vai poder mostrar isso facilmente fazendo uso da lei de Gauss. A gente vai mostrar que se esse condutor, mesmo se ele tiver uma cavidade interna, ainda assim, internamente, o campo elétrico é igual a zero, ou seja, campos elétricos dentro de condutores são sempre zero. E, finalmente, a gente usa também a lei de Gauss para estudar o campo elétrico próximo à superfície do condutor. Então, se a gente tiver um condutor carregado, como fica o campo elétrico próximo dessa superfície condutora? Como fica o campo elétrico bem próximo dessa superfície condutora? Internamente a gente vai mostrar que é zero, mas externamente a gente mostra que próximo da superfície ele é proporcional a sigma, onde sigma é a densidade superficial de carga. Então sejam super bem-vindos e mãos à obra. Então agora a gente começa a sessão 23.6, onde a gente vai estudar um condutor carregado. Basicamente, nessa sessão, a ideia é fazer uso da lei de Gauss para a gente calcular o campo elétrico dado um condutor carregado. Então a pergunta que a gente quer responder é como é que é o campo elétrico produzido por um condutor que esteja aí com algum excesso de carga, por exemplo, um condutor com 10 coulomb. O que a lei de Gauss ela pode nos dizer a respeito desse campo elétrico? Então basicamente o que a gente vai mostrar aqui são dois resultados importantes. Então o primeiro deles é a carga interna a um condutor é sempre zero. Não existe carga líquida interna a um condutor. Além disso, toda carga em excesso, ela permanece na superfície do condutor. Então, qualquer carga extra que você insira a um condutor, tornando-o carregado, ela vai imediatamente se reagrupar na superfície do seu condutor. Além disso, dois outros resultados também importantes vão ser possíveis de ser calculado, fazendo uso da lei de Gauss, quando a gente analisa o campo elétrico próximo à superfície condutora. Será que a gente pode dizer alguma coisa sobre o campo elétrico quando a gente está numa proximidade, numa distância muito curta dessa superfície condutora que pode estar aí carregada? Como fica esse campo elétrico? Então o que a gente vai mostrar aqui, dado esse limite, né, muito próximo da superfície, é que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície condutora e, além disso, o campo elétrico ele é proporcional à densidade superficial de carga sigma. Ou seja, assim que eu carrego esse meu condutor, essas cargas elas vão para a superfície. Dependendo da forma desse condutor, da forma geométrica desse condutor, a gente vai ter uma concentração de carga diferente, dependendo da região desse condutor, e o campo elétrico próximo a essa superfície, que é perpendicular a ela, né, aponta na direção perpendicular ao plano, né, definido pela superfície, ele é proporcional à densidade de carga presente naquele espaço. Então, esses são os resultados que a gente vai mostrar aqui, fazendo uso, então, da lei de Gauss. Então, como é que a gente começa essa brincadeira toda? Então, para a gente fazer isso, a gente começa analisando um condutor qualquer. Então, tenho aqui o meu condutor, tenho uma geometria aqui qualquer, e eu venho, então, e deposito aqui sobre ele uma certa quantidade de carga. Vamos supor aqui que essa quantidade de carga seja positiva. Então, o que acontece quando eu carrego esse condutor positivamente? Então, em se tratando de um condutor, o que a gente precisa ter em mente é que essas cargas em excesso, elas são livres, elas podem se movimentar em todo o condutor. E a pergunta é como é que elas se rearranjam aí, dado essa geometria. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que, de fato, dado a lei de Gauss, o regime estacionário, que é o regime, né, que emerge quando as cargas, então, elas param de se mexer, né, entram numa situação de equilíbrio, é tal que as cargas, então, elas estão todas na superfície do condutor. Então, a gente sai de um regime como esse aqui e minhas cargas todas, então, elas começam aqui a se movimentar
imediatamente, isso numa fração de segundo, né, num piscar de olhos ali, elas se reagrupam todas e acabam se concentrando, então, na superfície do meu condutor. Por quê? Porque no regime estacionário, as cargas elas estão, então, paradas. Para que essas cargas estejam paradas, de fato, você precisa que, necessariamente, o campo elétrico seja igual a zero. A presença de um campo elétrico induz uma força nas cargas. Se existe um regime, que é esse regime que a gente está chamando de estacionário, onde as cargas, então, chegam numa situação de equilíbrio, nesse regime, o campo interno ao condutor, visto que não há corrente, não há mais movimento das cargas, é igual a zero. Então, no regime estacionário, o campo elétrico interno ao condutor é igual a zero, visto que não tem movimento de cargas nesse condutor. De forma, então, que se eu fizer uma superfície gaussiana beirando aqui, ó, mas interno ainda ao meu condutor, o que eu observo é que o campo elétrico aqui dentro é igual a zero. Logo, o fluxo do campo elétrico por essa superfície aqui, ele não existe. Então, isso aqui não aparece. Não existe esse campo sobre a superfície. Veja que externo ao condutor, de fato, vai existir campo. Mas nessa região aqui, ó, que é onde estão saindo as minhas setinhas azuis, que é interna ao condutor, nessa região aí, o campo é igual a zero. Então, essas minhas setinhas que começam lá de dentro, ali, ó, tentando reproduzir um campo elétrico, são todas iguais a zero. Por quê? Porque o campo elétrico interno é igual a zero, visto que a gente está no regime estacionário. Se o campo elétrico é igual a zero, interno ao meu condutor, e a minha superfície gaussiana, eu estou incluindo ela, inserindo ela interna, liberando mais interna ao condutor, então não tenho campo elétrico na superfície gaussiana, o que implica, então, que o fluxo por essa superfície, que é interna ao condutor, ela é zero. Mas, pela lei de Gauss, o fluxo ele é igual a carga envolta dividido por ε0. Isso aqui a gente está mostrando que é igual a zero. Logo, a carga envolta pela minha superfície gaussiana, que é aquela beirando o condutor, ela é igual a zero. A carga é igual a zero. Isso mostra, então, esse primeiro resultado. Prova aí esse primeiro resultado, onde nós mostramos que a carga interna a um condutor, ele é sempre zero. Vale a pena frisar aqui que nós poderíamos, inclusive, inserir uma cavidade aqui, ó, no meu condutor. Então imagine que aqui é uma cavidade, um buraco que eu abri no condutor. O que será que acontece, né? Será que essas cargas agora elas vão migrar para o interior ali? Ou será que elas vão permanecer na superfície externa? É talvez até razoável, né, a gente pensar que essas cargas elas possam aí se adentrar e se acomodar, por exemplo, nessa região aqui. Será que isso vai acontecer? De fato, como a gente vai observar, pela lei de Gauss, a situação permanece exatamente igual, como se ainda não existisse essa cavidade. Todas as cargas permanecem na superfície mais externa do condutor. Para você ver isso, ó, basta você inserir uma superfície gaussiana próximo à sua cavidade. Como o campo elétrico nessa superfície gaussiana é igual a zero, porque essa superfície gaussiana está dentro do condutor e o campo elétrico dentro do condutor é igual a zero, então a carga interna a essa superfície gaussiana aqui é igual a zero, o que implica então que não existe carga nessa região aqui. As cargas de fato estão todas na superfície mais externa. A gente vai mostrar no decorrer do livro que de fato essa é a situação de menor energia. As cargas elas tendem a se afastar uma das outras, visto que essa é a situação de equilíbrio. É equivalente a quando você solta um peso e ele tende à região de menor potencial gravitacional. Essa é a situação de menor potencial elétrico. As cargas todas presentes ali espalhadas na superfície do condutor. De fato, não existe carga em excesso na superfície dessa cavidade e toda carga em excesso permanece na superfície externa do meu condutor. Uma outra observação importante aqui que precisa enfatizar é que esse campo elétrico que é produzido externamente, porque veja, de fato, a gente vai observar já já que apesar de internamente o campo ser zero, como a gente destacou aqui, na parte externa, como nós veremos, vai existir um campo que é perpendicular à superfície e a magnitude, né, é proporcional à densidade de carga presente aqui logo abaixo. Esse campo, ele é, de fato, produzido pelas cargas e não pelo condutor. É a distribuição de carga que, dado a geometria do condutor aí, se rearranjou, é ela que produz esse campo. Se eu deixasse essas cargas estáticas aí paralisadas e tirasse o condutor, mantendo as cargas onde elas estão, o campo elétrico seria exatamente o mesmo. O campo elétrico é produzido pelas cargas, sendo o condutor ali o meio, né, que comporta essas cargas, ditando mais ou menos, dado a sua geometria, a disposição espacial delas. Então isso também é importante enfatizar. Então, esse resultado agora prova a nossa imposição número 2, ou seja, toda a carga em excesso permanece na superfície do condutor. E agora falta a gente analisar, então, o campo elétrico que é produzido próximo à superfície condutora. Como fica o campo elétrico, então, nessa região aqui? Se eu pegar aqui, me aproximar aqui, nessas regiões próximas, como fica esse campo elétrico? É isso que a gente vai fazer agora no final dessa sessão. Então, imagine que novamente eu tenho aqui o meu condutor, e é um condutor com uma forma qualquer. Como a gente pode imaginar, se eu carregar esse condutor com algumas cargas positivas aqui, de fato, não vai ser muito fácil, né, muito tranquilo, eu calcular o campo elétrico numa posição qualquer. Por exemplo, qual é o campo elétrico numa posição aqui P qualquer. Calcular o campo elétrico nessa posição pode não ser algo muito trivial. A pergunta é, independente disso, será que eu consigo calcular o campo elétrico nas proximidades do meu condutor? Como é que eu posso fazer isso? Fazendo uso da lei de Gauss. Então, basicamente, a ideia é o seguinte, você vai pegar, vai se aproximar da posição aqui onde você quer calcular o seu campo elétrico, mais e mais e mais e mais, até você chegar e observar no final das contas uma superfície que possui ali uma certa quantidade de carga positiva. Quanto mais você se aproximar, mais e mais você se aproximar,
essa figura aqui, ela tende a se aproximar de uma superfície plana, quanto mais e mais zoom você dá. Então, se a gente considerar essa superfície aqui infinitesimal, dá um zoom aqui ainda maior aqui, e aproximar mais e mais, o que a gente vai ver no final das contas é que a gente tem, então, uma superfície como essa, completamente plana, e as cargas positivas aqui na superfície. Bem, como a gente sabe, essas cargas elas não estão se movimentando, nem para cá, nem para cá, visto que a gente está estudando um regime estacionário. Então as cargas já estão paradas. Se elas estão paradas, não pode existir nenhum campo que seja paralelo à minha superfície. Qualquer componente de campo paralelo à superfície iria induzir o movimento nessas cargas. Então, de cara, eu já consigo dizer que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície. Visto que estamos no regime estacionário, o campo E ele é perpendicular à superfície. Além disso, a gente vai supor que esse elemento de área aqui ele é tão pequeno, que o E aqui é praticamente constante em todo elemento de área. Então, isso aqui é uma área infinitesimal. De forma que agora, dito tudo isso, um campo uniforme e perpendicular à superfície, como é que eu calculo o campo elétrico? Então eu vou olhar de lado essa minha superfície aqui e fazer uso da lei de Gauss. Então está aqui a minha área infinitesimal, agora já mais bem construída, e eu tenho agora aqui então a minha superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana, ela tem seus elementos de área dado por um dA aqui. Nas laterais, ela também tem aqui os dAs que são radiais, não é isso? Está aqui o meu dA, todos radiais. E na tampa externa aqui eu também tenho o elemento de área aqui. Tudo isso para calcular o fluxo do campo elétrico, que é igual à integral de E escalar dA. A minha ideia aqui é, dado a lei de Gauss, onde o fluxo é a carga dividida por ε0, calcular o campo elétrico próximo à superfície do condutor. Então, o meu campo elétrico é desse tipo aqui. Como a gente já viu, ele é perpendicular, e se esse elemento de área aqui for muito, muito pequeno, que no caso aqui é esse elemento de área aqui, que ele é muito, muito pequeno, o E ele é constante. Então, meu vetor E é um vetor para cá. Interno aqui, ele é igual a zero, não existe, então aqui o meu E é igual a zero, porque não tem campo elétrico interno ao condutor, e ele também não tem nenhuma componente aqui paralelo a esse dA radial, visto que ele é sempre perpendicular à superfície, conforme a gente já disse, visto que essas cargas aqui estão todas estáticas, estão todas estacionárias. Então, se eu calcular o fluxo daqui, eu vou ter basicamente a única contribuição diferente de zero dessa região aqui, o fluxo por essa tampa. Esse fluxo nada mais é do que o campo é constante, então fica um módulo de E, vezes a área, que é a área dessa pequena superfície aqui. Note que a área dessa superfície aqui é exatamente igual à área dessa superfície aqui. E isso aqui é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana, dividida por ε0. Agora, a carga envolvida dividida pela área, que é a área exatamente onde ela está presente, né, que é essa área aqui da circunferência, isso aqui nada mais é do que o sigma, que é a minha densidade superficial de carga. O que implica daqui, então, que o módulo do campo elétrico ele é igual a sigma sobre ε0. Ou seja, ele é perpendicular à superfície e o módulo desse campo ele é igual a sigma sobre ε0, onde ε0 é a permissividade do vácuo. Então a gente consegue inferir aí, dado a lei de Gauss, quanto vale o campo elétrico na proximidade desse condutor. O campo elétrico na proximidade ele vale sigma sobre ε0 e ele aponta perpendicularmente à superfície. Só para concluir, vale a pena a gente dar uma olhada rapidamente na figura do exemplo 23.5. E no exemplo 23.5, o livro pergunta basicamente o que aconteceria se eu colocasse uma carga, no caso aqui uma carga negativa, dentro de um condutor. Então essa é a pergunta, como é que fica essa distribuição de cargas? Bem, o que nós sabemos, né, é que, dado o regime estacionário, o campo elétrico no interior do condutor ele tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho uma carga negativa, eu preciso que de alguma maneira uma quantidade de carga positiva apareça aqui de alguma forma nas proximidades aqui interior. Para quê? Para que o campo elétrico dentro do condutor seja igual a zero. Mas por que eu preciso que isso apareça? Então, olha, se eu fizer essa superfície gaussiana aqui, o fluxo através dela está relacionado com o campo elétrico que atravessa a sua superfície. Mas a gente está no regime estacionário. Se o regime é estacionário, esses campos todos aqui têm que ser igual a zero. Não pode existir um campo no interior do condutor. Nessa região aqui, delimitada aqui internamente, o campo elétrico aqui tem que ser zero. Mas para esse campo elétrico ser zero, nessa volta toda aqui, eu preciso, então, que o fluxo seja igual a zero. Porque se o campo é igual a zero, necessariamente o fluxo me dá zero. E isso aqui implica que a carga envolta pela minha superfície gaussiana tem que ser igual a zero. Então, essa carga positiva que aparece aqui na superfície interna, a soma dessa carga tem exatamente essa carga aqui negativa. De forma que a soma total das cargas envolvidas por essa superfície gaussiana aqui dê igual a zero. Ela precisa dar igual a zero esse fluxo, porque o campo interno ao condutor tem que ser zero. Porque a gente está no regime estacionário por definição, onde as cargas já pararam de se movimentar. Então, à medida que essas cargas positivas, entre aspas, aparecem aqui, isso acontece devido ao fato das cargas negativas começarem a se movimentar aqui para a borda. Então as cargas negativas vão todas para a borda, se distribuem aí de forma uniforme, essa distribuição, porque para elas é como se essa parte interna aqui nem existisse. Simplesmente aqui você não tem campo, não tem nada, você nem está sentindo campo nenhum, só sobrou uma quantidade de cargas negativas nesse condutor. Essas cargas, então, elas se repelem totalmente, ficam na sua situação de menor energia, que são todas igualmente espaçadas e distribuídas, no caso de uma esfera, né, uniformemente aí na superfície desse condutor. Bem, espero que isso tenha ajudado, eu estou à disposição, fique à vontade para mandar suas dúvidas, perguntas nos comentários. Um abraço e até a próxima.
Agora vamos falar a respeito de capacitor de um cilindro, que é uma questão de prova da Marinha. Só vocês lá, questão prova, vai ter capacitor. Ele pergunta qual é a capacitância, né, desse cilindro aqui. E aí? Eu tenho um cilindro aqui, ou melhor, dois. E esses meus dois cilindros formam um capacitor, onde o de dentro está carregado positivamente e o de fora negativamente. Todo aqui negativo. Eu vou falar sobre esfera maciça, tá, gente? Presta bem atenção nisso daqui a pouco, nas próximas aulas. E se eu tenho uma esfera maciça carregada aqui dentro, com certeza essa esfera é um isolante, tá? Porque no isolante as cargas não vão... Ou seja, uma esfera maciça condutora é igual a uma casca esférica. As cargas vão se concentrar todas aqui, ó. Então, nas próximas aulas, quando eu falar de esfera, eu vou falar de isolante. Aqui, qual é o campo elétrico gerado por essas cargas negativas aqui? Dentro do meu cilindro, aqui dentro. É zero. Né? Eu tenho um cilindro aqui. E do mesmo modo, se as cargas estão em repouso, aqui, ó, não pode haver um campo elétrico aqui para dentro. Né? Se houvesse, o que é que ia acontecer? E esse material fosse condutor, no caso. Ou isolante também, né? Se fosse condutor e eu colocasse um bastão positivo aqui, ia aparecer cargas positivas desse lado e negativas desse, mas... E se fosse isolante e fosse a mesma casca esférica, iria ficar assim. Positivo aqui e negativo aqui. Certo? Então, o campo elétrico gerado por esse cilindro de fora é zero aqui. Agora, fazendo uma gaussiana aqui dentro, nós vamos achar o campo elétrico gerado por esse condutor de dentro aqui. Lembrando que aqui dentro é zero também o campo elétrico. Certo? Agora, e o campo elétrico gerado por esse cilindro de fora aqui é zero? De dentro? Não. Esse aqui não é zero, não. Ué, mas você não falou que o campo elétrico aqui é zero? Não. O campo elétrico aqui é zero devido a essa distribuição de carga do cilindro de fora. Mas do cilindro de dentro, não. Esse campo é radial. E se eu tivesse um condutor aqui, ó, tanto é que o meu elétron ia sair daqui e vir para cá. Porque vai existir um campo elétrico radial aqui. Por conta desse rapaz aqui de dentro. Só não vem porque agora o que eu tô falando
é que devido a esses, não existe um campo elétrico vindo aqui devido ao de fora, e também não existe um campo elétrico devido a essa casca de fora para os lados, assim, senão as cargas não tangente à superfície, né? Senão as cargas estariam andando. Então a gente vai calcular esse campo elétrico aqui e vai calcular o potencial daqui para cá, certo? Nesse outro vídeo aqui. Muito bom isso daqui também. Física geral. Eu não sou inscrito. Era para ser. Vamos lá. Já quer botar a mão. Grande cabo Daciolo. Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos estudar o capacitor cilíndrico. No vídeo anterior, nós já vimos como carregar um capacitor. Portanto, a partir de agora, nós vamos assumir que o nosso capacitor cilíndrico já está carregado. Observe a figura. Um capacitor cilíndrico é constituído por dois cilindros condutores coaxiais. Um cilindro interno de raio Azinho e carregado com carga elétrica mais Qzão, e um cilindro externo de raio Bzinho, carregado com carga elétrica menos Qzão. Perceba que nesta situação, a carga elétrica condensada em nosso capacitor vale Qzão. Lembre-se que o valor da carga elétrica armazenada em um capacitor é igual ao valor em módulo da carga elétrica condensada em uma de suas placas, neste caso, em um dos cilindros. Nós vamos admitir, para desprezar efeitos de borda, que o comprimento do capacitor cilíndrico, representado por Lzinho, é muito maior do que o raio externo Bzinho. Observe a figura. A partir do que vimos nos vídeos anteriores, nós sabemos que as linhas de força, ou linhas de campo elétrico, são linhas de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Observando a figura, nós podemos visualizar o comportamento do vetor campo elétrico no interior do nosso capacitor cilíndrico. Perceba que todas as linhas de força, ou linhas de campo elétrico, são de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Para que a gente possa calcular a carga condensada Qzão no cilindro condutor interno de raio Azinho, nós vamos recorrer à lei de Gauss. Ela nos diz que a integral dupla sobre uma superfície gaussiana fechada S do produto escalar do vetor E pelo versor n ds é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana dividida por ε0. Vamos construir, portanto, a nossa superfície gaussiana fechada. Aqui eu ilustro um trecho dela. Nós temos aqui a superfície gaussiana fechada cilíndrica. Ela possui um raio Rzinho e uma extensão e um comprimento L. Portanto, observe bem isso. A nossa superfície gaussiana fechada cilíndrica, ela envolve toda a extensão do cilindro condutor interno de raio Azinho. Então, observe, ela possui um raio Rzinho, que você está visualizando aqui, e uma extensão e um comprimento Lzinho, envolvendo, como se fosse uma capa cilíndrica, toda a extensão do cilindro condutor interno de raio Azinho. A partir da figura, nós podemos, a partir de agora, compreender a disposição destes dois vetores no interior do capacitor. Perceba que, para qualquer ponto escolhido de nossa superfície gaussiana fechada, para qualquer ponto, estes dois vetores serão paralelos, terão a mesma direção e sentido. Por exemplo, neste ponto aqui, o vetor campo elétrico está nessa direção e sentido, e o versor da normal externa também no mesmo ponto. Este raciocínio, este paralelismo, se repete para todos os pontos de nossa superfície gaussiana fechada. Consequentemente, essa integral dupla fica: o produto escalar do vetor E pelo versor n é o módulo do vetor E, que eu vou representar por E, vezes o módulo do versor n, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Portanto, eu fico simplesmente com E. E aqui, desce. Isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Então, observe a expressão obtida aqui por nós. Muito bem? Vamos analisar agora a intensidade do campo elétrico, representada por E. Perceba que, em qualquer ponto escolhido em nossa superfície gaussiana cilíndrica fechada, todos os pontos escolhidos estão à mesma distância Rzinho deste centro C. Portanto, a magnitude ou intensidade do campo elétrico vai permanecer constante para qualquer ponto de nossa superfície cilíndrica fechada. Portanto, nós podemos retirar E da integração por permanecer constante. Então, E que multiplica a integral dupla sobre a superfície gaussiana cilíndrica fechada S de ds, isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Observando mais uma vez a figura, nós vemos que o fluxo do vetor campo elétrico existe na superfície lateral do nosso cilindro.
Note que as linhas de força ou linhas de campo elétrico estão furando, estão atravessando a superfície lateral do nosso cilindro. Consequentemente, a integral dupla sobre a superfície gaussiana cilíndrica fechada S de ds nada mais é do que a área da superfície lateral cilíndrica fechada. E esta área nós podemos calcular da seguinte forma. Nós vamos fazer 2π vezes Rzinho, ou seja, nós vamos pegar esse comprimento e multiplicar por outro, por L. Nós estamos fazendo aqui lado vezes lado. Isso é igual a carga Qzão sobre ε0. Perceba que a partir daquela igualdade, nós podemos obter o valor de Qzão. No entanto, eu vou isolar a intensidade do campo elétrico. Isolando a intensidade do campo, nós vemos que ele depende da distância Rzinho ao nosso centro C. A expressão fica 1 sobre 2π ε0L, então 2π ε0L, que multiplica a carga Qzão sobre Rzinho. Essa é a dependência. Se nós quisermos agora calcular a diferença de potencial U entre os dois cilindros condutores coaxiais, nós vamos recorrer a uma expressão já conhecida por nós. V mais menos V menos é igual ao negativo da integral de menos a mais do produto escalar do vetor E pelo vetor dr. Originalmente aparece aqui um dl. Muito bem. Só que neste caso, como eu vou caminhar do cilindro interno para o cilindro externo, eu estou caminhando na direção radial. Consequentemente, eu posso trocar o dl por um dr. E perceba também que o vetor campo elétrico e o vetor dr são paralelos, possuem a mesma direção e sentido, pois eu reforço. Eu vou caminhar do cilindro interno para o cilindro externo. O vetor dr é paralelo ao vetor E, estando na mesma direção e sentido. Muito bem. Consequentemente, essa diferença de potencial U vai ser igual a, invertendo os limites de integração e trocando esse sinal de menos por um sinal de mais. A integral de mais a menos deste produto escalar, módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do vetor dr, que é simplesmente dr, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Como eu estou caminhando do polo positivo para o polo negativo, eu estou caminhando de Azinho para Bzinho. Então eu posso trocar aqui, ó, de Azinho para Bzinho. Essa integral vai ficar, colocando do lado de fora, os termos que permanecem constantes. Então nós temos 1 sobre 2π ε0L, vamos colocar o Qzão também, que multiplica. Observe a nossa integral. Nós temos a integral de A até B. Quem restou? De 1 sobre Rzinho dr. Então eu tenho dr sobre R. Essa integral é conhecida. A integral de 1 sobre R em relação a R é o ln de R. O, portanto, ficou Qzão dividido por 2π ε0 vezes L, vezes o ln de R de Azinho a Bzinho. Muito bem? O ln de R de Azinho a Bzinho é o ln em Bzinho menos o ln em Azinho, que eu posso simplesmente trocar por ln de B sobre A. Como nós vimos no vídeo anterior, a razão da carga condensada em nosso capacitor dividida pela correspondente diferença de potencial U, isso corresponde à capacitância do nosso capacitor. Bom, fazendo a razão Q sobre U, a gente obtém que a capacitância do nosso capacitor cilíndrico é dada por 2π ε0L dividido pelo ln de B sobre A. Mais uma vez, aparece o seguinte fato. A capacitância de um capacitor depende de sua geometria, depende de parâmetros geométricos. Neste caso, comprimento, raio interno e raio externo, além das constantes, 2π e ε0. Muito bem, observe a nossa expressão. Note mais uma vez que, para um capacitor cilíndrico de maior capacitância, isto significa que ele vai armazenar ou condensar maior quantidade de carga elétrica para a mesma diferença de potencial. Com isto, eu encerro este vídeo. Até a próxima. Só um adentro aqui. O campo elétrico aqui é zero. Basta fazer uma gaussiana e ver que a mesma carga que tem aqui é a carga que tem aqui. Certo? Campo elétrico fora. Fora aqui dos dois cilindros, né? Interno e externo. Eu acredito que eu tenho para fechar aqui com chave de adamante. Tudo bem. Para fechar aqui com chave de adamante, uma pessoa se desinscreveu aqui no meu canal. Alright. Gerencie Sweep e distribua as tarefas como quiser com Hanit. Quer ver as etapas? Use a visão Kanban. Precisa gerenciar a pauta e os prazos? Mude para o Gantt. Então peço que vocês venham aqui, ó.
É possível que esse canal mude de nome para Inatec Concursos, eu não sei como é que vai ser isso ainda. Mas enfim, as playlists vão estar todas aqui. E vocês vão vir em playlists, exercícios extras, né, da primeira fase. Nessa playlist aqui. Deixa eu ver aqui qual é a numeração aqui. De antemão, para a segunda fase é bom que vocês façam toda essa playlist, cara. Isso é imprescindível. Mas tem uma parte aqui que eu acho que é essa aqui. E essa aqui mesmo, é bom vocês darem uma olhada nisso daqui, tá? Marinha CP100 26.5 parte 1. Vou provar matematicamente, né, a capacitância desse capacitor aqui pela lei de Gauss. Deixa eu ver o que é que nós temos mais para frente aqui, eu já até esqueci. Isso daqui também é muito bom. Você tem que pegar esse vídeo todo aqui. Aqui eu falo do anel e da... Calculo o campo aqui para o capacitor, né? Eu só não estou vendo aqui... O capacitor cilíndrico, mas tem por aí. E também o 26.5 parte 2. Aí vocês vão ver, né, que o campo elétrico é ρ dividido por ε0, né? Esse vai ser o campo elétrico dentro do meu capacitor. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Sempre decorem, tá? Que é igual a ρ dividido por 2ε0. E quando eu tenho um capacitor, certo? Eu tenho isso daqui dessa placa, mais esse campo dessa placa de cima, por isso que dá ρ sobre ε0. Agora tem um detalhe aqui, que é uma coisa que vocês prestem atenção, é que no condutor, o campo elétrico no condutor, lembra que o rapaz pegou aqui uma área infinitesimal, certo? E essa área infinitesimal é como se fosse, né, Só que esse campo ele tá aqui, gente. Ele não tem campo para cá. Se fosse um plano infinito normal, teria campo para trás e para frente, como a gente viu ali nesse vídeo aqui. Por isso que é igual a ρ dividido por 2ε0, tá? Mas nesse daqui, ó, a gente não tem esse campo aqui para dentro. Olha só que coisa interessante. Então, o campo elétrico no condutor, aqui na borda do condutor aqui, de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, ele é o mesmo campo do capacitor. Certo? Estou passando por cima mesmo. Isso aqui é só resolução de exercício para orientar vocês, tá? Não é um canal de explicação. Desbrava talvez quando vocês estiverem vendo isso daqui, 7.440, né? Nesse ano, ou no ano 7 bilhões, esse canal já tem mudado de nome. Provavelmente vai chamar Inatec Concursos. Eu acho que tá grande aqui já. Quero que vocês decorem isso tudo, aprendam isso tudo, tem que ir para a prova sabendo disso.